Enquanto morar no Rio custa uma fortuna, algumas cidades do interior ainda escondem casas por preços surpreendentes. Hoje você vai conhecer 7 cidades com imóveis mais acessíveis e regiões tranquilas, longe da agitação dos grandes centros. Se gosta de descobrir lugares assim, inscreva-se no canal. Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma daquelas cidades em que olhar apenas para o preço médio pode dar uma impressão completamente errada do mercado imobiliário, porque o município é enorme, espalhado entre montanhas e dividido em áreas com perfis muito diferentes. Atualmente, a mediana dos imóveis anunciados para venda está próxima de R$ 3.169 por metro quadrado, enquanto somente as casas aparecem na faixa de R$ 4.173 por metro quadrado. O interessante começa quando se compara cada região separadamente, porque no centro o valor pode passar dos R$ 6.400 por metro quadrado, enquanto Muri aparece perto de R$ 1.574, e Conselheiro Paulino, aproximadamente R$ 2.117 por metro quadrado. Isso significa que duas casas dentro do mesmo município podem apresentar uma diferença enorme de preço simplesmente pela localização, e é justamente nas áreas menos disputadas que a procura por imóveis mais acessíveis começa a fazer sentido. Outro detalhe interessante é que Nova Friburgo não funciona como uma cidade compacta onde praticamente tudo acontece ao redor do centro, já que existem distritos, bairros e localidades que possuem vida própria e ficam separados pelas características naturais da serra. Conselheiro Paulino, por exemplo, possui comércio, supermercados e serviços suficientes para atender boa parte das necessidades cotidianas, enquanto regiões como Muri já entregam uma sensação bem diferente, com muito mais vegetação e propriedades espalhadas. Também existem Lumiar e São Pedro da Serra, onde a aparência muda novamente, embora essas localidades tenham recebido valorização turística e não sejam necessariamente as melhores escolhas para quem procura exclusivamente preço baixo. É essa variedade que torna Nova Friburgo curiosa. Dentro do mesmo município você encontra desde apartamentos urbanos até casas simples, terrenos, chácaras e propriedades cercadas por mata. Para quem realmente está procurando preço, os terrenos ajudam a mostrar outra realidade do município, porque a mediana dessa categoria parece atualmente próxima de R$ 402 por metro quadrado, muito abaixo dos valores encontrados nas residências prontas. Isso não quer dizer que qualquer terreno seja uma oportunidade, principalmente porque Nova Friburgo exige atenção redobrada com inclinação, drenagem, acesso e características geológicas, mas mostra como sair das regiões mais valorizadas altera completamente o orçamento. Outro detalhe pouco comentado é que até bairros conhecidos podem apresentar diferenças expressivas conforme o tamanho do imóvel. No centro, por exemplo, levantamentos recentes apontam imóveis maiores, acima de 250 metros quadrados, com referências próximas de R$ 2.857 por metro quadrado, enquanto unidades menores e melhor posicionadas podem custar mais que o dobro disso. Nova Friburgo também chama atenção porque é possível morar cercado por montanhas sem necessariamente abrir mão da estrutura de uma cidade de porte médio, algo que pesa bastante para quem não quer depender de uma viagem longa para encontrar comércio, escolas ou atendimento médico. A cidade possui áreas bastante movimentadas, então não seria correto apresentar todo o município como um refúgio isolado, mas existem localidades residenciais afastadas do fluxo central onde o ritmo muda bastante. Para quem busca uma casa mais barata, a melhor estratégia não é pesquisar simplesmente por Nova Friburgo, mas comparar bairros e distritos individualmente, porque uma diferença entre aproximadamente R$ 1.500 e mais de R$ 6.000 por metro quadrado dentro do mesmo município mostra que o endereço pode pesar no preço quase tanto quanto o tamanho e o padrão da própria casa. Teresópolis. Teresópolis costuma transmitir uma imagem de cidade cara por causa dos condomínios serranos, das casas grandes e das regiões valorizadas próximas aos principais pontos turísticos, mas o mercado imobiliário local é muito mais desigual do que essa imagem sugere. Atualmente, a mediana dos imóveis anunciados está em aproximadamente R$ 5.603 por metro quadrado, enquanto as casas aparecem perto de R$ 5.479 por metro quadrado e os terrenos ficam em aproximadamente R$ 629 por metro quadrado.
Quando a pesquisa é feita bairro por bairro, a diferença fica mais evidente. Agriões aparece perto de R$ 7.687 por metro quadrado, alto na casa dos R$ 6.745, enquanto Albuquerque fica próximo de R$ 3.959 e Quebra-Frascos perto de R$ 3.994 por metro quadrado, mostrando que sair das áreas mais disputadas pode mudar bastante o orçamento. A geografia de Teresópolis também cria uma característica interessante para quem procura tranquilidade, porque a cidade não termina de maneira brusca quando os bairros mais movimentados acabam, ela vai se espalhando pelos vales, encostas e estradas secundárias, formando áreas residenciais onde as propriedades começam a ganhar terrenos maiores e a quantidade de construções diminui. Albuquerque é um bom exemplo para observar essa mudança, pois está suficientemente conectado ao município sem reproduzir exatamente o ambiente mais urbano da várzea ou do alto. Em vários pontos, poucos quilômetros separam avenidas cheias de comércio de áreas onde predominam casas, pequenos condomínios, sítios e muito verde. Uma configuração que faz Teresópolis parecer muito maior quando percorrida por estrada do que quando observada apenas pelas regiões turísticas. Os imóveis grandes revelam outra curiosidade que pode interessar bastante a quem procura espaço, porque o valor por metro quadrado tende a cair conforme a metragem aumenta. Dados recentes apontam que propriedades acima de 250 metros quadrados ficam próximas de R$ 4.410 por metro quadrado, enquanto imóveis de até 50 metros quadrados podem ultrapassar R$ 7.400 por metro quadrado. Isso não significa que uma casa enorme será barata no valor final, naturalmente, mas mostra uma característica interessante do mercado serrano. Algumas propriedades antigas ou afastadas entregam bastante área construída e terreno por um preço proporcionalmente menor do que pequenos imóveis nas regiões centrais. Para quem aceita reforma ou alguns quilômetros adicionais de deslocamento, a pesquisa começa a apresentar possibilidades que dificilmente aparecem quando se olha somente para os bairros mais famosos. Teresópolis ainda possui uma oferta imobiliária bastante diversificada para uma cidade do interior, com centenas de propriedades anunciadas simultaneamente, passando por apartamentos compactos, casas tradicionais, terrenos, sítios e residências de padrão elevado. O ponto importante para quem procura economizar é não confundir a Teresópolis turística com todo o município. Por que pagar R$ 7.000 ou mais pelo metro quadrado em uma área valorizada e encontrar outra região na casa dos R$ 4.000 são situações perfeitamente possíveis dentro da mesma cidade. E existe um cuidado que não pode ser ignorado. Preço baixo em região serrana precisa ser analisado junto com acesso, condição do terreno, drenagem, transporte e distância dos serviços. Porque uma casa aparentemente barata pode deixar de ser um bom negócio quando esses fatores entram na conta. Petrópolis. Petrópolis é uma cidade em que o endereço muda completamente a experiência de morar e também o preço que aparece nos anúncios, porque estamos falando de um município com aproximadamente 791 km², 5 distritos e população estimada em quase 295 mil habitantes em 2025. O primeiro distrito concentra boa parte da população, mas o território segue por Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, criando um mercado imobiliário muito mais variado do que a imagem de casarões e condomínios sofisticados normalmente associada à cidade. Nos anúncios atuais é comum encontrar apartamentos e casas simples partindo de aproximadamente R$ 120 mil a R$ 180 mil em determinadas regiões, enquanto imóveis maiores e melhor localizados passam facilmente de R$ 500 mil. E nas áreas mais valorizadas de Itaipava e arredores propriedades de alto padrão ultrapassam R$ 1 milhão com facilidade, portanto Petrópolis não pode ser resumida a uma única faixa de preço. Para quem está procurando valores menores, o mais interessante é olhar além do centro histórico e dos endereços que vivem da valorização turística, porque bairros mais afastados e principalmente partes de Pedro do Rio e Posse podem apresentar casas e terrenos por cifras bem diferentes. Um imóvel anunciado por R$ 150 mil ou R$ 200 mil dificilmente terá o mesmo padrão, acesso e localização de uma residência de R$ 700 mil, mas é justamente essa diferença que torna Petrópolis interessante, já que dentro do mesmo município convivem condomínios luxuosos, ruas urbanizadas, pequenas casas antigas, terrenos em encostas e propriedades com quintais grandes.
Outro detalhe curioso é que Petrópolis está a aproximadamente 65 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, distância relativamente pequena para um município que em determinados pontos entrega uma sensação de interior muito mais forte do que a quilometragem faria imaginar. A divisão em 5 distritos também ajuda a entender por que duas imagens de Petrópolis podem parecer cidades completamente diferentes, pois o primeiro distrito é muito mais adensado e urbano, enquanto Pedro do Rio e Posse possuem trechos em que as construções ficam mais espaçadas e a paisagem ganha outra proporção. Mais da metade da população do município vive no primeiro distrito, o que deixa uma enorme extensão territorial fora da parte mais concentrada, e essa característica permite encontrar regiões onde o movimento é menor sem necessariamente sair de Petrópolis. Para quem pensa em comprar uma casa barata, porém, existe um ponto que merece muita atenção. O relevo serrano exige verificar risco geológico, drenagem, acesso e estabilidade do terreno, principalmente quando o preço parece baixo demais para a localização, porque uma economia de dezenas de milhares de reais na compra pode desaparecer rapidamente se o imóvel exigir obras de contenção ou apresentar acesso problemático durante períodos de chuva. O lado prático de Petrópolis é que ela oferece estrutura que muitos municípios menores do interior não conseguem entregar, com hospitais, comércio amplo, supermercados, escolas, universidades, restaurantes e acesso relativamente rápido à região metropolitana, mas ainda conserva áreas residenciais onde o ritmo é muito diferente do centro urbano. Isso explica por que uma família pode procurar uma casa simples na faixa de R$ 180 mil a R$ 300 mil em determinadas localidades, poucos quilômetros adiante, encontrar propriedades custando várias vezes esse valor, principalmente em corredores mais valorizados. Petrópolis entra nesta lista não porque seja uma cidade inteiramente barata, mas porque seu tamanho e sua divisão territorial criam mercados imobiliários muito distintos. E para quem aceita pesquisar fora dos endereços famosos, pode existir uma diferença considerável entre pagar pela fama de um bairro e pagar simplesmente pela casa que precisa para morar. Miguel Pereira. Miguel Pereira é bem menor que as 3 cidades anteriores, e justamente por isso oferece uma dinâmica diferente para quem procura morar no interior, com aproximadamente 288 km² e população estimada em pouco mais de 28 mil habitantes em 2025. O município tem densidade demográfica muito mais baixa que Petrópolis, e isso aparece na paisagem, com bairros residenciais, loteamentos, casas com quintal e trechos de vegetação surgindo sem que seja necessário viajar dezenas de quilômetros para sair da área mais movimentada. Nos anúncios imobiliários atuais é possível encontrar terrenos e imóveis simples começando aproximadamente entre R$ 70 mil e R$ 150 mil em áreas menos valorizadas, enquanto casas mais estruturadas costumam aparecer acima de R$ 200 mil e propriedades em regiões procuradas ou com terrenos grandes avançam para R$ 400 mil, R$ 600 mil ou mais, mostrando que a fama recente da cidade não eliminou completamente as diferenças internas de preço. Um detalhe interessante é que Miguel Pereira possui vários bairros e loteamentos residenciais que raramente aparecem para quem conhece apenas o centro turístico, entre eles Rio Douro, Roseiral, Futurista, Barão de Javari, São Jorge, Jardim Horizonte, Vila Selma, Vista Alegre e São Judas Tadeu, além dos núcleos de Governador Portela e Conrado. Essa distribuição ajuda a explicar por que pesquisar apenas por casa em Miguel Pereira pode produzir resultados tão diferentes, já que uma propriedade próxima das áreas turísticas mais valorizadas pode custar várias vezes o preço de uma casa simples em um bairro afastado. Para quem trabalha com um orçamento de R$ 150 mil a R$ 300 mil, vale observar imóveis antigos, casas menores e propriedades que exigem alguma modernização, porque o preço de entrada pode ser mais interessante do que em construções novas preparadas para o mercado turístico. Miguel Pereira também possui uma característica demográfica curiosa. Os dados municipais baseados no censo de 2022 apontam uma proporção elevada de moradores idosos, com cerca de 110 idosos para cada 100 crianças, colocando o município entre os maiores índices de envelhecimento do estado. Isso ajuda a entender a presença de bairros predominantemente residenciais e um ritmo cotidiano diferente daquele encontrado em cidades maiores, mas não significa ausência de movimento, principalmente porque o turismo ganhou força e aumentou bastante a circulação em fins de semana, feriados e períodos de eventos. A cidade fica em uma região serrana,
aproximadamente 618 metros acima do nível do mar em sua referência urbana, e essa combinação de altitude, vegetação e baixa densidade populacional cria ruas em que casas e terrenos relativamente grandes aparecem muito próximos de áreas verdes. Quem pensa em Miguel Pereira exclusivamente como uma cidade barata precisa, porém, atualizar essa imagem, porque a expansão turística e os novos investimentos elevaram a procura por imóveis em determinadas áreas, principalmente perto do centro e dos principais atrativos. Ainda assim, o município continua apresentando contrastes importantes quando se compara o núcleo valorizado com bairros periféricos, Governador Portela, Conrado e loteamentos mais distantes, onde podem surgir terrenos abaixo de R$100 mil e casas na faixa de R$150 mil a R$250 mil, dependendo muito do estado do imóvel e do acesso. É justamente esse contraste que torna Miguel Pereira interessante. Mesmo em uma cidade que ganhou enorme visibilidade nos últimos anos, ainda existem endereços fora do circuito mais disputado onde o orçamento pode render muito mais. Vassouras. Vassouras tem uma característica que chama atenção para quem procura imóvel no interior. É uma cidade relativamente pequena, com população estimada em pouco mais de 38 mil habitantes, mas possui um território de aproximadamente 536 km², o que deixa bastante espaço fora da região central. Isso aparece claramente quando se percorrem os arredores, onde o cenário urbano vai sendo substituído por propriedades maiores, pequenas estradas, áreas verdes e bairros com casas térreas e quintais que dificilmente seriam encontrados pelo mesmo preço nas regiões mais disputadas do estado. No mercado imobiliário é possível encontrar anúncios de casas mais simples começando aproximadamente entre R$130 mil e R$200 mil, enquanto imóveis com melhor localização, terreno maior ou padrão superior avançam para R$300 mil, R$400 mil ou mais, e terrenos em áreas afastadas podem aparecer abaixo de R$100 mil, dependendo bastante de tamanho, acesso e documentação. Um detalhe interessante é que Vassouras não se resume ao pequeno núcleo urbano que normalmente aparece nos vídeos, porque o município possui distritos e localidades espalhados por uma extensa área rural, incluindo Andrade Pinto, São Sebastião dos Ferreiros e Sebastião de Lacerda. Para quem procura preço, essa diferença importa bastante, já que morar perto da região central normalmente significa pagar mais pela facilidade de acesso ao comércio, supermercados, escolas, hospital e serviços, enquanto propriedades mais afastadas podem entregar muito mais terreno pelo mesmo orçamento. Com algo próximo de R$200 mil a R$300 mil, por exemplo, já aparecem opções bastante diferentes entre si, indo de casas urbanas mais compactas até propriedades que oferecem quintal maior e características quase rurais. Portanto, pesquisar apenas pelo valor sem observar exatamente onde o imóvel está localizado pode dar uma visão bastante distorcida da cidade. Outra particularidade de Vassouras é a presença da Universidade de Vassouras, que movimenta bastante a cidade e cria uma demanda constante por apartamentos, pequenas casas e imóveis para aluguel, especialmente nas regiões mais convenientes para estudantes. Isso faz alguns endereços terem uma dinâmica imobiliária completamente diferente daquela encontrada nas áreas rurais, e explica por que uma cidade com pouco mais de 30 mil moradores pode apresentar comércio e serviços acima do que muita gente esperaria pelo seu tamanho. Ao mesmo tempo, basta sair dos pontos mais movimentados para encontrar ruas bem menos densas, propriedades antigas com terrenos generosos e bairros onde predominam construções baixas. Uma combinação interessante para quem quer interior sem escolher um município tão pequeno que precise viajar para outra cidade sempre que necessitar de serviços mais específicos. O preço baixo, entretanto, precisa ser colocado em perspectiva, porque Vassouras também possui fazendas, sítios e propriedades valorizadas pelo turismo rural e pelo Vale do Café. Então existem imóveis que facilmente ultrapassam R$1 milhão e não têm qualquer relação com a proposta de moradia econômica. Para quem dispõe de algo entre R$150 mil e R$250 mil, a pesquisa tende a fazer mais sentido entre casas simples, imóveis antigos e regiões fora dos endereços mais valorizados, sempre verificando documentação, necessidade de reforma e distância real dos serviços. É justamente essa mistura que torna Vassouras interessante. Dentro de um município relativamente pequeno em população, você pode encontrar desde uma residência compacta próxima ao comércio até uma propriedade cercada por verde e com muito mais espaço,
sem precisar entrar nos preços normalmente associados às cidades serranas mais famosas. Valença. Valença aumenta bastante a escala quando comparada a Vassouras, porque possui aproximadamente 1.300 km² de território e população estimada na faixa dos 70 mil habitantes, criando uma distribuição muito espalhada entre a sede municipal e seus distritos. Isso é importante para o mercado imobiliário, porque pesquisar uma casa em Valença pode significar olhar um imóvel urbano perto do centro ou uma propriedade a dezenas de quilômetros dali, em uma região com características completamente diferentes. Nos anúncios aparecem casas mais simples começando aproximadamente entre R$100 mil e R$180 mil, enquanto imóveis mais estruturados costumam entrar na faixa de R$200 mil a R$400 mil, e propriedades maiores. Sítios e casas em áreas valorizadas podem ultrapassar facilmente R$500 mil, portanto existe espaço para vários orçamentos sem que a cidade possa ser classificada inteira como barata. Um dos detalhes mais interessantes de Valença é justamente sua divisão interna, pois o município inclui localidades conhecidas como Conservatória, Barão de Ju-Paraná, Santa Isabel do Rio Preto, Pentáguina e Parapeúna, além da própria sede. Conservatória é provavelmente o nome mais famoso desse conjunto e possui uma dinâmica turística própria, o que pode levar os preços de casas bem localizadas e imóveis preparados para hospedagem, enquanto outras partes do município permanecem muito mais residenciais e menos disputadas. Isso cria uma situação curiosa. Duas propriedades anunciadas como sendo em Valença podem estar separadas por uma longa distância e apresentar preços completamente diferentes. Portanto, quem dispõe de aproximadamente R$150 mil a R$250 mil pode encontrar possibilidades interessantes desde que não concentre a busca apenas nas regiões turísticas ou nas ruas mais valorizadas do centro. Valença também possui uma característica prática que costuma passar despercebida. O município é grande o suficiente para oferecer bairros urbanos com comércio próprio e, ao mesmo tempo, extensões rurais onde aparecem terrenos, pequenas chácaras e casas com áreas que seriam muito caras em cidades mais próximas da região metropolitana. Em alguns anúncios, terrenos aparecem por valores inferiores a R$80 mil, embora preço baixo nessa categoria exija ainda mais cuidado com documentação, infraestrutura, água, energia elétrica e condição da estrada de acesso. Outro ponto curioso é a proximidade com Minas Gerais em determinadas partes do município, especialmente na direção de Parapeúna, fazendo com que alguns moradores tenham uma rotina muito mais conectada às pequenas cidades da divisa do que à imagem tradicional que muita gente possui do interior fluminense. Para quem procura tranquilidade, Valença oferece justamente a possibilidade de escolher o nível de isolamento desejado, porque é possível permanecer perto da sede, buscar um distrito menor ou seguir para uma propriedade mais rural, mas essa liberdade também exige atenção com distâncias. Uma casa de R$140 mil pode parecer muito mais interessante do que outra de R$250 mil, porém a economia perde parte do sentido se o morador precisar percorrer longos trajetos diariamente para trabalhar, estudar ou utilizar determinados serviços. Por isso, Valença funciona melhor para quem compara preço, localização e rotina ao mesmo tempo, e seu enorme território é justamente o que permite encontrar imóveis relativamente acessíveis sem reduzir o município apenas a casas simples ou regiões isoladas. Itatiaia. Itatiaia fecha a lista com uma situação bastante diferente, porque dentro de um município com pouco mais de 30 mil habitantes convivem áreas residenciais comuns, regiões industriais, bairros próximos à Via Dutra e um dos destinos turísticos mais conhecidos do estado, Penedo. Essa mistura interfere diretamente nos preços, já que procurar imóvel em Penedo pode levar facilmente a casas de R$500 mil, R$700 mil ou mais de R$1 milhão, enquanto em outras regiões de Itatiaia aparecem propriedades simples por valores muito inferiores. Dependendo da localização e das condições do imóvel, existem anúncios começando aproximadamente entre R$120 mil e R$200 mil, enquanto casas familiares mais completas aparecem frequentemente entre R$250 mil e R$450 mil, mostrando por que usar Penedo como referência para todo o município seria um grande erro. A própria localização de Itatiaia ajuda a explicar essa diversidade, pois o município fica cortado pela rodovia Presidente Dutra, praticamente no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, e está muito próximo de Resende,
que funciona como um dos principais centros econômicos daquela parte do estado. Isso permite morar em uma cidade relativamente pequena sem ficar completamente desconectado de empregos, hospitais, grandes supermercados e outros serviços encontrados na região. Bairros e localidades fora do circuito turístico podem apresentar terrenos e casas com valores consideravelmente menores do que Penedo, e para um orçamento na faixa de R$180 mil a R$300 mil já é possível encontrar anúncios que merecem atenção, principalmente quando o comprador aceita imóveis mais antigos ou localizações alguns quilômetros afastadas das áreas mais procuradas. Um detalhe curioso é a diferença de altitude dentro do próprio município, porque Itatiaia vai de áreas relativamente baixas próximas ao Vale do Paraíba até montanhas que ultrapassam 2.700 metros, incluindo o Pico das Agulhas Negras, um dos pontos mais altos do Brasil. Na prática, isso significa que paisagem, temperatura e vegetação podem mudar bastante dentro de uma distância relativamente pequena, algo que ajuda a explicar por que vídeos de Itatiaia podem mostrar desde bairros comuns próximos a Dutra até florestas densas e enormes paredões de montanha. Para quem procura moradia, entretanto, o importante é separar a beleza turística da rotina cotidiana, porque viver perto de uma região natural privilegiada não elimina questões como acesso, transporte, umidade, conservação da casa e distância dos principais serviços. Itatiaia também merece atenção porque está inserida em uma região economicamente forte do Médio Paraíba, com Resende praticamente ao lado e grandes indústrias instaladas nesse corredor, algo que diferencia bastante a cidade de pequenos municípios que dependem quase exclusivamente do comércio local ou do turismo. Ao mesmo tempo, essa localização pode valorizar determinadas áreas e fazer com que as melhores oportunidades desapareçam rapidamente, principalmente imóveis regularizados e próximos dos acessos principais. Para quem procura uma casa mais barata, a lógica é evitar comparar tudo com Penedo e observar bairros residenciais menos turísticos, onde valores entre R$150 mil e R$300 mil aparecem com mais frequência do que nas regiões de maior procura, mantendo acesso relativamente rápido a uma das áreas mais estruturadas do interior do Rio de Janeiro. O que essas cidades mostram é que ainda existem alternativas para quem procura mais espaço, preços menores e uma rotina distante da agitação dos grandes centros. O segredo está em pesquisar além dos bairros mais conhecidos, porque muitas das melhores oportunidades aparecem justamente onde pouca gente costuma procurar. Agora conta nos comentários, em qual dessas 7 cidades você moraria?